Oi, gente, vim conversar com vocês hoje sobre a técnica de milhões. Essa técnica é uma técnica incrível. Dos mais de 1.500 livros que eu já li sobre liderança, alta performance, todos bebem nessa tecla. Lembrando que todas essas grandes técnicas, métodos, nascem da autoobservação e da observação dos comportamentos daquelas pessoas que têm aquilo que nós almejamos. E essa técnica nada mais é do que a modelagem. A técnica batida pelo Napoleão Hill, pelo Tony Robbins, pelo próprio Joel J. Então, se fala muito bonito sobre uma coisa que existe desde que a roda é roda, desde que o mundo é mundo. A gente observa o comportamento de pessoas que chegaram ao que a gente chama de sucesso, ou naquilo que a gente projeta enquanto sucesso, e a gente cria um método, um planejamento, uma disciplina frente a este comportamento. Então, muita gente dá um nome bonito, mas essa técnica de milhões nada mais é do que a modelagem. É você observar o maior número de pessoas que chegaram no objetivo, que chegaram naquilo que você quer alcançar, e você vê quais são os comportamentos que essa pessoa tem. Você começa a modelar, espelhar o seu. Ou seja, qual é a fonte que esse cara bebe, o que esse cara lê, quais são as pessoas que ele se relacionam, quais são os comportamentos dele, porque a gente sabe que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. E a ação gera hábito, que gera crenças. Então, a gente não tem como plantar abacaxi e colher abóbora. Se a gente tem comportamentos alinhados, se a gente tem condutas alinhadas, se a gente segue aquele script, a gente automaticamente vai colher o abacaxi que a gente plantou. Então, é o que o Joel fala que é disciplina, os 5 Ds da alta performance. Primeiro é a decisão, que o Tony vai chamar de ação, né? De paixão, de você saber o que você quer. Depois, você estudar o seu sistema de crenças, né? Ou seja, aquilo que lhe delimita, aquilo que te boicota, aquilo que não te deixa seguir, né? Quando você toma uma decisão, você não tem plano B, você tomou uma decisão. Terceiro, você tem disciplina, ou seja, você entendeu o conjunto de comportamentos que você precisa ter e você tem disciplina frente àquilo, né? O quarto é você ter energia. Não adianta a gente falar sobre disciplina, sobre modelação de comportamento, se a gente não se alimenta bem, se a gente não tem energia para colocar a nossa estratégia em prática, né? A gente precisa se alimentar bem, dormir bem, ter energia corporal, ter energia, ele fala da questão espiritual, não voltada à religião, mas algo que te ligue com um todo, e ter a energia mental, né? Muitas vezes você não consegue aprender porque te falta água no seu cérebro. Então, todos esses grandes planejamentos, essas grandes técnicas, elas são pautadas na observação de pessoas que alcançaram aquilo. E essa observação nada mais é do que elas observam, criam um planejamento e começam normalmente as grandes técnicas, começam a treinar em si e nos seus alunos, nos seus clientes, enfim, vê que dá certo e cria um projeto, uma técnica, que nada mais foi do que uma técnica montada no que a gente chama de modelagem. Como eu falei, cada um vai dar um nome bonito, mas o nome mesmo é modelagem. A gente pegar um comportamento, ou pegar alguém que alcançou o que a gente quer alcançar, a gente vê aonde o cara bebeu, quais são os comportamentos que eles têm, os pensamentos que são envolvidos no discurso dele, e a gente literalmente espelhar. Então, a gente começa a espelhar esse comportamento e esse comportamento automaticamente vai dar resultados próximos, parecidos. E a gente começa a montar uma técnica, né? Então, se você quer ser o bambambam de finanças, você vai pegar um guru, tá? Eu tô usando termos muito simplórios para que o maior número de pessoas entenda essa super técnica que todo mundo usa, com nomes lindos, bonitos, e nada mais é do que se modelar o comportamento de uma pessoa de sucesso da área que você quer almejar. Então, vocês sabem que aqui a função do canal é trazer simplicidade, né? Eu já li mais de 1.500 livros
sobre autoconhecimento, liderança, vendas. E todos bebem, gente, nas mesmas fontes. Dão nomes bonitos, criam técnicas lindas, e essas técnicas são montadas com a técnica de modelagem. Eles estudaram pessoas de sucesso, eles criaram uma técnica, eles aplicaram a técnica modelando, gente. Modelando. Então, peguem aí a galera que vocês entendem que sejam os gurus de determinados comportamentos, comecem a observar e comecem literalmente a imitar como é que eles se comportam, com os seus pensamentos mais frequentes dele, quais são os livros que ele lê, quais são os congressos que eles vão, quais são as amizades dele, o tipo de alimentação. Você começa a copiar. Gente, é receita de bolo. Se vocês entenderem isso, é receita de bolo. Não tem como dar errado. Se você tem comportamentos próximos, se vocês têm comportamentos observando, você consegue modelar o seu comportamento, você vai ter os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Quem não conhece o livro Poder Se Limite de Tony Robbins, leia, porque ele é um cara que ele entendeu esse processo de modelagem. E aí, literalmente, ele começou a conversar com pessoas que tinham origem humilde como ele, se tornaram bilionários. E começou a lançar uma técnica. E aí ele começou a estudar PNL, que é o Programa de Neurolinguística, para poder mudar a percepção que ele tinha sobre o mundo, os pensamentos, porque ele viu que todos os comportamentos, todas as ações, toda a maneira como ele percebia o mundo vinha dos pensamentos dele. Então ele percebeu que se ele se alinhar com pensamentos adequados, com pensamentos de pessoas que você almejam, automaticamente você vai ter os mesmos resultados, né? E aí ele foi criando isso, ele viu que ele tinha barreiras e ele foi tratar essas barreiras com PNL. Então Tony é um mito, Tony é a referência de tudo. Então leiam esse livro, que eu super aconselho, eu tô relendo ele agora, e é magnífico. Mas volto a dizer, a técnica de milhões se chama modelagem. O processo de você observar pessoas de sucesso, pessoas que alcançaram aquilo que você deseja, ver os comportamentos, porque você não precisa inventar a roda. Você copia literalmente os comportamentos dessa pessoa e você vai ter os mesmos resultados. É receita de bolo. Todas essas técnicas aí mirabolantes que vocês pagam milhões de cursos são pautados, a base delas é a modelagem. Elas observaram pessoas de sucesso, criaram um método, aplicaram com seus pacientes ou assim mesmo e replicaram. E os grandes mestres, gurus, entenderam em definitivo que através da observação daquele que almejou, que chegou, e a autoobservação para entender quais são os aspectos meus que embarreram, que me boicotam nesse processo de aprendizado, que eu chego no sucesso. Não tem mistério. É isso. É entender o que te boicota no teu processo e observar que já chegou lá. Então não precisa inventar a roda, gente. Essa técnica, uma vez entendida, é uma técnica de milhões. Um grande beijo, sucesso e compartilha maior número de pessoas essa técnica transformadora. Beijo, vejo vocês já já.